Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O primeiro vídeo depois de algum tempo, mas voltei a fazer vídeos, quero voltar a fazer vídeos e o estilo dos vídeos vai mudar. É uma coisa que eu quero fazer, quero trazer os vídeos muito mais próximo àquilo que é um vlog, a falar para a câmara de uma forma mais descontraída, mais genuína, aquilo que eu estou a pensar realmente no momento. Por isso os vídeos vão mudar de formato. Já não quero fazer vídeos lá no escritório, quero fazer na rua, a falar para a câmara, aquilo que me vier na cabeça. Portanto, normal ouvirem barulhos de cães, pássaros, é normal, ok? Mas neste vídeo, o que é que eu quero trazer para vocês? Primeiramente, e agora estou a pensar o que vou dizer no vídeo neste exato momento, é trazer-vos a minha carteira de ações com as posições atualizadas. Portanto, vou mostrar quais são as empresas que eu possuo, falar um bocadinho sobre aquilo que aconteceu neste período em que eu não fiz os vídeos, e mais, já vos expliquei que o formato dos vídeos vai então mudar, e vamos começar os vídeos, vamos começar a fazer o vídeo e depois eu lembro-me de mais alguma coisa. Portanto, vou-vos atualizar 10 empresas que eu possuo. Vou para isso ler um tweet que eu fiz porque é mais fácil para vocês. O tweet está em inglês, eu vou traduzir para português, ok? Portanto, o que eu disse foi, estou a adotar uma estratégia diferente no meu portfólio de crescimento. É aqui que eu tenho sim a maior parte do meu património líquido e de agora adiante eu quero fazer muito menos negociações. Isto significa que não preciso adicionar capital toda a semana, todo o mês ou até mesmo todo o trimestre. Quando eu fazer alterações, quero que seja significativo. Eu já tenho capital significativo alocado em apenas 6 posições, ou seja, se eu abrir uma nova posição, entrar para uma nova empresa, digamos que vai ser logo com um capital que eu quero meter naquela empresa. Então, em uma trade só, eu vou colocar um capital significativo logo na primeira trade. Portanto, vou continuar a dizer as empresas são apenas 6. Eu já tinha a Hims, já tinha a Lemonade e já tinha a Pet, já tinha estas 3 empresas. Novas empresas que eu adicionei foi a Zeta, a Health e a Celsius. Ou seja, neste momento só possuo 6 empresas, ok? Eu acredito que este portfólio possa sair muito bem a longo prazo, mas um portfólio de crescimento precisa ser tratado como um portfólio de crescimento. De longo prazo, aliás. Um portfólio de crescimento precisa ser tratado como um portfólio de longo prazo. E que cada uma destas ações já caiu mais de 50% em algum momento. Portanto, este é o jogo. E então, em vez de mover constantemente pequenas quantias de dinheiro, eu prefiro fazer menos movimentos, mas com mais convicção. Não estou interessado em abrir novas posições por agora, ok? Por isso, digamos que não estou... Aquele movimento que eu disse que iria, quando abrir uma nova posição, iria pôr dinheiro significativo, eu não estou a pensar em abrir nova posição agora, ok? Portanto, vou continuar e também não estou a vender o que eu possuo. E se abrir uma nova posição, eu avisarei aqui para vocês. E por enquanto, eu disse aqui também que por enquanto prefiro manter a minha alocação exata em sigilo. Mas continuarei compartilhando com o desempenho do portfólio ao evoluir do tempo. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que prefiro manter a minha alocação exata em sigilo. Eu vou explicar agora aqui o porquê, pelo menos tentar explicar de forma que percebam o porquê disto. Continuando a minha linha de raciocínio, eu tenho apenas 6 empresas neste momento, ok? Neste momento em que os Estados Unidos entraram em guerra, parece que já fizeram paz e que vão assinar um acordo na sexta-feira. Vamos lá ver se isso acontece. Neste período, nesta primeira metade do ano, sofremos com muita volatilidade por conta da guerra. Sofremos também muita volatilidade por conta daquilo que é
uma vantagem competitiva que cada vez já não é uma vantagem naquilo que algumas empresas de software têm, quando cada vez temos aquilo que é o código para programar, cada vez torna-se mais barato e, portanto, esta altura foi muito volátil. Eu acabei por diversificar, porque basicamente quando tudo cai, quando todas as ações caem, podes subir com mais ações, portanto não precisas ficar apenas naquelas que tu tinhas, porque quando tudo sobe, quando todos os barcos sobem, quando a maré sobe, aliás, todos os barcos sobem. Portanto, foi isso que eu fiz, diversifiquei até para aproveitar este momento de muita volatilidade, aproveitei para diversificar o portfólio, para quando a maré subir, os barcos todos subirem. Foi isso que aconteceu e agora voltei a reduzir para aquilo que eu acredito são as minhas maiores convicções. Portanto, eu tenho alocações grandes em algumas empresas, ok? E eu vou-vos explicar o porquê que eu prefiro manter a minha alocação em privado, tá bom? Portanto, tenho apenas 6 empresas, já vos disse quais são as empresas, certo? Agora, o porquê que eu prefiro manter a minha alocação em privado. Vou tentar explicar de uma forma que vocês percebam. Primeiramente, vocês têm que perceber a natureza do meu portfólio, que eu invisto em ações que têm o potencial de multiplicar o capital por 10 vezes, ou até mais, ou até com algumas, se conseguirem mudar completamente o setor, podem multiplicar o seu capital por 100 vezes. Claro que isto é num período, digamos, de 15, 20 anos, podem fazer esta multiplicação, pode acontecer, ok? E eu invisto onde acredito que estas empresas podem ter uma vantagem daqui para a frente, ok? São estas que eu vos mostrei. Algumas têm potencial limitado pelo aquilo que é a natureza do mercado, digamos do TAM, outras conseguem multiplicar ainda mais. Primeiro, eu para explicar o porquê prefiro manter em privado, é melhor explicar aquilo que foi o meu passado. Portanto, eu partilhei no YouTube e com vocês, em outras redes, que eu tinha apenas 2 ações no portfólio, que era a Hims & Hers, que tinha 30%, e na Lemonade tinha 70%, ok? 70% em uma empresa. E eu coloquei tanto capital do meu património em apenas uma empresa e deu super certo. A ação passou de 30 para 99 em apenas alguns meses, portanto a ação multiplicou por 3 em 3, 4 meses, digamos assim. Isto aconteceu, foi um investimento que deu super certo, mas no entanto isto não quer dizer que vá correr sempre bem, ok? Portanto, eu não quero que quem me siga ou veja os meus vídeos, eu querendo colocar um capital muito grande em outra empresa, não quero que essas pessoas possam ser levadas a querer fazer o mesmo, porque viram que a Lemonade multiplicou o capital por 3 em 3, 4 meses, ok? Isso pode não voltar a acontecer, isso não vai sempre acontecer, nem todos os investimentos vão ser um sucesso, vai haver investimentos que vão fracassar, ok? Portanto, eu prefiro manter a alocação em privada, principalmente para quem conhece menos e sabe menos sobre investimentos. Eu sei que muita gente que assiste os vídeos já sabe bastante, mas há pessoas que não sabem tanto, ainda estão na sua fase de que estão a aprender, e no entanto podem ver estes vídeos e colocar a grande parte do seu património em uma ação que seja extremamente volátil, em que sofra com grandes quedas, e que não percebam o que têm nas mãos. Portanto, este tipo de portfólio não é para toda a gente, é um portfólio com ações de crescimento, voláteis, ok? Portanto, eu quero ter a liberdade, como um investidor de retalho, ter vantagem da minha privacidade. Portanto, vocês não sabem quanto é que eu tenho, se tenho 1% numa empresa, se tenho 0,5% numa empresa, posso ter posições minúsculas,
como posso ter uma posição com 80%. Por isso, eu invisto na forma que eu acredito que esteja a fazer a coisa certa, visto sempre naquilo que eu acredito que seja o melhor para mim, mas eu quero, como investidor de retalho, é uma vantagem que eu tenho de ter essa privacidade, de poder ter a flexibilidade de fazer o que eu quiser e um portfólio que é agressivo por natureza, mas portanto, tirar partido dessa privacidade. Portanto, não vais ver nenhum investidor de nenhum fundo ser capaz de ter esta flexibilidade e colocar uma alocação tão grande de uma empresa no seu fundo. Não vais ver isso acontecer, como também não... eles não podem investir em determinadas empresas, por muito que gostam das empresas, não podem investir, porque algumas são tão pequenas que eles não podem investir. É o caso das minhas empresas. As minhas empresas são todas, digamos, umas small caps, são todas abaixo de 10 bilhões de dólares, ok? Portanto, são todas small, são todas pequenas, são, digamos, umas startups no mercado público. E portanto, como todas as startups têm muitos momentos mais difíceis, depois temos também momentos muito bons em que o negócio acelera. São autênticas startups no mercado público, é onde eu gosto de investir, onde me sinto bem, onde me sinto na minha praia, ok? Portanto, estas ações, quando tu investes, é olhar para o futuro. Tu não podes investir nestas ações a pensar que vais tirar o dinheiro para a semana, nem para o próximo mês, nem para o próximo ano, ok? Prontos, era isso que eu tinha para vos dizer. Enquanto, já que eu não partilho alocações, eu acho que também não faz sentido partilhar o valor do portfólio, porque é, digamos que é aquilo, é onde está uma boa parte do meu património, e já não me sinto tão confortável em partilhar valores, porque estamos num país pequeno e torna-se estranho por vezes algumas situações, torna-se desconfortável, as pessoas não têm muito esta mentalidade, e em situações do dia a dia torna-se um bocado estranho, porque Portugal é pequeno, e portanto eu também acho que vou começar a manter o valor do portfólio privado. Acho que não faz muito sentido, e acho que não preciso disso, não preciso mostrar nada a ninguém. Portanto, estou a gostar da minha privacidade, posso mostrar sim as empresas em que eu tenho muita confiança, claro, não mostrando a alocação por razões em que eu quero ter a flexibilidade de colocar o que eu quiser em uma determinada empresa e não ter que ter a responsabilidade nem de responder a ninguém, nem ter uma tranquilidade, uma paz mental, que não há ninguém a querer seguir-me ou colocar algo que dinheiro de uma forma que não seja confortável para a pessoa. Cada um tem a sua, digamos, a sua vida, aquilo que está disposto a perder ou não. Portanto, podem achar que estes investimentos sejam mais seguros, mas são mais voláteis, e este tipo de investimento não é para toda a gente, digamos, não são para todos os estômagos, ou seja, o estômago que eu quero dizer com isto é com a sensibilidade ao risco, e está tudo bem com isso. Com isto que eu quero dizer que há muitas formas de investir, muitos tipos de investir, e todas podem te levar ao sucesso, ok? Tens que investir naquilo que mais gostas, naquilo que te apaixona, naquilo que gostas de analisar. Portanto, há vários estilos de investimento e, como eu disse, todos podem te levar ao sucesso. Há uns mais conservadores, há uns mais previsíveis, há uns mais de crescimento, que é o meu caso, que naturalmente a estrada traz mais volatilidade e é preciso lidar com ela. Portanto, eu ainda posso mostrar-vos que o quê?
As minhas novas empresas, que é Zeta, eu tenho um preço médio de 17 e qualquer coisa, não me lembro qual é. A Elf tem um preço médio de 58, certo? 58, e a Celsius tem um preço médio de 28, ok? 58, 28 e a Zeta tem um preço médio de 17, ok? São as minhas 3 novas posições. Pronto, eu acho que é isto. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, já volto. Lembrem-me que ainda neste vídeo posso-vos mostrar aquilo que é o ciclo de vida de uma empresa, que tem tudo a ver também e combina com este vídeo. Portanto, a empresa nasce, digamos que nasce, e a empresa vai passar pela sua fase de crescimento, ok? E nesta fase de crescimento é onde há muita volatilidade, e provavelmente todas as empresas que vocês conhecem listadas na bolsa, em algum momento já caíram 40%, 50% nesta fase, onde o seu negócio estava a expandir, onde não há tanta probabilidade daquilo que vai acontecer no futuro, ou pode haver, mas os investidores são céticos ainda a esse crescimento. Portanto, temos a fase de crescimento, onde a empresa, lá está, o preço da ação pode ter muita oscilação, tanto de euforia, ou sobe demais e tem que corrigir, e quando corrige cai bastante, ou os investidores ainda não sabem o que esperar daquela empresa, começa a apresentar resultados, a empresa sobe. Portanto, tem muita oscilação esta fase de crescimento. Depois da fase de crescimento temos a fase, digamos, de maturação, onde a empresa já é madura, já tem muitos anos no mercado em operações. Portanto, temos a fase de operação, e também depois disso há a fase de declínio, onde a empresa não consegue crescer de uma forma como cresceu as suas receitas, começa então a fase de declínio. Portanto, crescimento, a fase onde nasce, fase de crescimento, fase de maturação e depois a fase de declínio. E teoricamente todas as empresas um dia acabarão por morrer, ou seja, há empresas que já morreram, onde tinham negócios que, digamos, que ninguém pensava que iriam deixar de existir, mas isso acontece em fases de revolução tecnológica. Portanto, teoricamente, as empresas que tu conheces daqui a 100, 200, 300 anos ou podem parar de existir, ou podem ter negócios muito mais frágeis. Teoricamente, todas as empresas acabariam por sofrer. Não sei se vai ser sempre assim, porque estamos em tempos diferentes, mas a história mostra-nos que todas as empresas acabariam por ter a sua fase de declínio, ok? Portanto, é nestas empresas que acabaram de nascer, que estão na fase de crescimento, que são, eu considero, umas startups, mas que temos a sorte de já estarem listadas ao público. Portanto, é nessas que eu invisto, ok? E acho que fazia todo sentido explicar aqui para vocês.